Bom dia, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam cumprindo direitinho o isolamento, né? Cuidando das pessoas que vocês amam, das pessoas que estão perto, aproveitando esse período aí para olhar, né, para as questões que vão aparecendo. E queria dar para vocês boas-vindas de volta para a nossa disciplina de Psicologia e Inclusão. No colegiado, a gente conversou que talvez fosse uma boa ideia a gente fazer um resumão do que a gente já vinha trabalhando para que vocês possam, enfim, relembrar e para que a gente possa dar continuidade de onde a gente parou. Então, esse vídeo tem o objetivo da gente fazer esse processo de relembrar um pouquinho da discussão. E aí, na disciplina de Psicologia e Inclusão, o que foi que a gente fez? A gente viu um pouquinho da contextualização da emergência da inclusão e discutiu a questão da alteridade, que é mais ou menos o que eu vou fazer a partir de agora, para a gente lembrar um pouquinho da discussão. Então, a temática da discussão, ela surge com a Declaração de Salamanca, no campo da educação, né? Porque a Organização das Nações Unidas, né, percebeu que estava rolando um probleminha um pouco grave. A gente tem na Declaração dos Direitos Humanos que a educação é um direito de todos, porém, nem todas as pessoas têm acesso à educação formal. Existem processos que fazem com que algumas pessoas sejam excluídas, né, do processo educacional. Daí, a partir dessa problemática, começou-se a discutir possibilidades, né, de inclusão dessas pessoas, né, possibilidades de assegurar o direito à educação a todos. Então, isso vai ser mais ou menos o contexto de surgimento, né, da temática da inclusão. Só que quando a gente começa a explorar essa temática, a gente percebe uma característica muito interessante, que é o quê? Quando a gente começa a perceber o que é o processo de inclusão e de exclusão, a gente vai perceber que esse processo ele vai estar girando em torno de algumas pessoas que são consideradas diferentes por causa de algumas características físicas, psicológicas, sociais, etc. E essas pessoas elas vão ser consideradas diferentes das outras pessoas, né? E aí, essa discussão é uma discussão interessante por quê? Porque ela aponta para a dimensão de uma diferença que é mais diferente. Isso eu já falei para vocês várias vezes, espero que vocês lembrem. O que é uma diferença mais diferente? É assim, se a gente olha para as pessoas, o que a gente percebe? A gente percebe que todo mundo é diferente, todo mundo vai ter suas necessidades específicas, né? Todo mundo vai ter modos de aprender que são próprios, todo mundo vai carregar valores, carregar características físicas que são próprias. Então, todas as pessoas são diferentes. Só que dentro dessa discussão de todas as pessoas que são diferentes, existe um tipo de diferença ou alguns tipos de diferença que vão ser consideradas relevantes para a definição, né, do que é estar incluído ou do que é estar excluído. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma deficiência física, ela vai estar excluída. Né? Uma pessoa que tem algum tipo de comportamento que não é típico da norma social, ela vai estar excluída. Então, essas pessoas, elas têm diferenças que parecem que são mais diferentes do que as outras diferenças, né? Quando a gente começa a olhar para a discussão acerca de como que a gente vai lidar com crianças que têm TDAH, com crianças que têm autismo, com, enfim, crianças que têm um desenvolvimento que vai ser chamado atípico, né? A gente vai pensar sempre que tem um modo específico de lidar com essas crianças que é diferente de lidar com as crianças normais. Então, a problemática da inclusão, ela coloca pra gente a discussão acerca da alteridade. E essa discussão da alteridade, ela vai ser a discussão central para a nossa disciplina. Por quê? Porque o processo de exclusão, ele está relacionado com a construção dessas diferenças, que são mais diferentes, né? As diferenças mais diferentes. Então, o processo de inclusão, ele, para ser efetivado, ele vai precisar perpassar por um questionamento dessas diferenças, né? O que faz um corpo ser um corpo normal? O que faz um comportamento ser um comportamento normal? Por que quando a gente se relaciona com pessoas que têm um diagnóstico, a gente acha que vai ter um padrão específico para se relacionar com aquela pessoa? Então, essa discussão, que é uma discussão em torno da diferença, é uma discussão que a gente vai trabalhar na disciplina através do tema da alteridade. Então, eu planejei essa disciplina para tocar na questão ao mesmo tempo da alteridade
né? E a partir dessa perspectiva da alteridade, olhar para a temática da inclusão. A partir daí, qual é o objetivo da disciplina? É borrar um pouquinho essa fronteira entre o que seria igual e o que seria diferente, né? O que é igual? Por que tem algumas pessoas que olham e digo assim, essas pessoas estão na norma, essas pessoas são normais, essas pessoas são iguais, e tem as pessoas diferentes? Do que é feita a diferença? Né? Quando a gente começa a trabalhar com do que é feita a diferença, a gente descobre que as diferenças elas estão aí no mundo. O mundo ele é todo diferente, o mundo ele é todo múltiplo. Né? E a igualdade também é uma construção. Então, a proposta é que nessa disciplina a gente saia um pouquinho, né, desse lugar de definição das diferenças como categorias rígidas e comece a entender o mundo enquanto multiplicidade e alteridade. E a consequência disso é um mundo em que as pessoas são capazes de acolher, né, e trabalhar com as outras pessoas do jeito que elas são, na sua singularidade. Então, basicamente, essa é a discussão que a gente vem fazendo, né? E a partir de agora, a gente vai dar continuidade à proposta da disciplina. A gente se vê já na aula.